Olá, seja bem-vindo para essa série Princípio Inteligente das Plantas. Hoje eu falarei sobre o corpo mental nas plantas. Vamos poder entender os espíritos disseram a Allan Kardec que existe Deus, a inteligência suprema, que deu origem ao princípio inteligente e ao princípio material. Que o princípio material, o princípio inteligente de Deus, você vai entender tudo no universo. Esse princípio material que vai se unir com o princípio inteligente e vai formar aqui o corpo mental e praticamente começar a individualização desse princípio inteligente, mas junto com a matéria. E ele vai formar. Então nós podemos, a ciência estuda a matéria, ela não estuda, para ela tem dificuldade de entender o espírito, e lógico que é difícil, mas a matéria é mais fácil, porque a matéria ela já dimensiona, então ela estuda a matéria. Como ela dimensiona, ela estudava inicialmente a matéria mais grosseira, mas a proporção que o homem vai evoluindo, ele vai estudando a matéria se transforma em energia, a energia se transforma em matéria, isso já é aceito pelo mundo científico, o Albert Einstein que trouxe essa equação muito bem estudada, e ele matematicamente foi estudando, foi criando modelos e assim por diante, assim que o homem vai avançando. A ciência vai avançando, vai formando modelos, às vezes modelo matemático, tempo depois aquele modelo experimental comprovado, e aí vira aquela hipótese, vira teoria, e assim nós vamos avançando. Então o homem vai estudando a matéria, agora ele está estudando a matéria já em nível quântico, então ele está estudando esse mundo subatômico, porque até a época do Newton se estudava muito essa coisa do universo, uma visão mais grosseira. Depois do Albert Einstein veio estudar no mundo relativo essas outras dimensões, a velocidade acima da velocidade da luz. Agora eles já estão estudando esse submundo atômico. Então você veja, esse corpo mental que vai dar origem ao perispírito, o corpo etérico e o corpo. Mas esse corpo mental, praticamente, em termos científicos, é zero as informações que nós temos. Mas nós temos informações em nível espiritual, que fala sobre ele. Então, com certeza, o corpo mental, nós vamos demorar a chegar ao estudo dele. Vamos estudar primeiro o corpo etérico, depois o perispírito, depois o corpo mental. Então, esse corpo mental, você pode ter algumas hipóteses ou algumas deduções, você faz deduções, ou informações espiritual. Mas na informação espiritual, pela lógica dedutiva, você pode trazer algumas hipóteses. Então, a hipótese desse corpo mental é bem interessante, porque esse corpo mental se aproxima muito do princípio material, ou seja, da matéria pura, que nós encontramos, matéria pura, que é a matéria feita por Deus. Por isso que eu acho que esse corpo mental vai acompanhar o espírito pelo resto da vida, porque o perispírito ele é transitório. Como o corpo é transitório, como o perispírito é transitório, ele vai se desbastando, ou seja, as vórtices energéticos que tem aqui vai sendo eliminado, as mazelas que tem aqui vai sendo eliminado e esse perispírito vai se transformando em luz. Ele aparece e fica aqui o corpo mental, as informações da vivência, fica no corpo mental. Nesse corpo mental, que une com o princípio inteligente, na parte pura do princípio inteligente, que a gente chama aqui de corpo inconsciente puro, porque é a parte do princípio. Mas esse inconsciente puro,
junta com o princípio material, que também está na forma pureza, e o princípio material vai dar origem ao perispírito, corpo etérico, o corpo e assim por diante, a matéria. E esse inconsciente puro vai dar origem ao inconsciente passado, às informações que nós aprendemos com o correr do tempo, da existência, vai ficar no inconsciente passado, que eu acho que fica guardado aqui no perispírito, mas o Jorge André coloca aqui que fica guardado numa parte desse princípio inteligente. E tem o inconsciente atual dessa vida atual. Então, na minha opinião, esse corpo mental é praticamente quase igual à matéria do princípio material, do início. Então, esse corpo mental está aqui como o inconsciente puro, a parte divina. Na minha opinião, a parte material daqui, como a parte espiritual do princípio inteligente, é pura aqui do inconsciente puro, é puro. Então, nada destrói, é irredutível, é indestrutível. Então, por isso que eu penso assim, o pensamento, você quando pensa, o pensamento é do princípio inteligente. É do espírito que pensa, mas o pensamento é matéria. E essa matéria é formada no perispírito. O perispírito aqui é a fábrica dessa matéria. Então, quando você tem um pensamento de ódio, de raiva, de ganância, de ciúme, de inveja, de todos esses tipos, você faz o material, é tirado aqui do perispírito. É material transitório. Mas quando você tem pensamento de amor, de bem, de caridade, de fraternidade, da bondade, da paz, esse pensamento, o material é retirado do corpo mental. Então, tudo que é do corpo mental e do inconsciente puro é eterno, porque tudo de Deus é eterno. Essa parte aqui nossa que nós fomos formando é que é transitória. Então, quando você tem um pensamento de amor, esse pensamento não morre. Por isso que o Chico Xavier falava que o bem que você fizer será seu advogado de defesa pela eternidade. Ele não falou que é só por agora. Então, mas o mal que você fizer é transitório. Pode custar 200, 300, 500, 1000 anos, sei lá, até de sofrimento para você, porque não compensa fazer isso, mas a pessoa demora para entender isso. E o bem é eterno. Então, esse material aqui, desse corpo mental, ele é eterno. Esse corpo mental, nós ainda estamos longe de compreendê-lo, esse material aqui. Só que esse material aqui vai dar origem a essas matérias. Então, no meu raciocínio, eu faço o seguinte, a molécula, o átomo do corpo físico, da parte bem física, bem material, bem grosseira, o modelo mais aceito atualmente é o modelo mecânico de Bohr-Sommerfeld, que é esse modelo, que é o núcleo e girando os elétrons em volta. Então, na minha opinião, porque os modelos é transitório. Você, às vezes, vai criando modelo de átomo para poder entender. Por exemplo, o primeiro modelo atômico de átomo foi criado ainda por Leucipo, 500 anos antes de Cristo, que depois o Demócrito procurou estudar aquele modelo do Leucipo, de entender. Depois, os elementos químicos foi estudado primeiro pelos gregos, e os gregos estudou como os elementos dos elementos químicos, a terra, o ar, o fogo, a água. Com o tempo é que vai descobrindo. O Dalton trouxe o problema da química para poder entender, e depois o Dalton depois vamos criar os modelos de átomo. E os modelos de átomo que foi criando, foi o Boyle que estudou o modelo químico, e o Dalton que vai estudar o modelo físico. Ele foi criando várias, até o modelo atualmente do Bohr-Sommerfeld, que é o mais usado hoje. Esse modelo dele, eu acho não, aí tem bastante informações, inclusive ganhador do Prêmio Nobel, dizendo que existe antimatéria. A antimatéria combina com a matéria.
E quando ela é feita em laboratório, ela causa uma grande explosão. Mas na natureza é natural, porque é como se a nossa matéria tem a antimatéria correspondendo. Ela faz isso naturalmente. Ela faz naturalmente. Então, do jeito que existe aqui o elétron, tem o elétron na antimatéria, tem o núcleo na antimatéria, tem o próton, tem o nêutron, tem o mesão, tem o quark, vai ter todas as partículas que estão aqui da antimatéria. Na antimatéria, no meu entender, é o perispírito da antimatéria. Entre o perispírito e o corpo, tem o corpo etérico, que tem metade como se fosse antimatéria e metade de matéria, que é para fazer essas ondas de transição para vir para cá, para o corpo. Mas do perispírito para o corpo mental, como a gente diz, do perispírito para o corpo mental, aqui, é como se tivesse de novo átomos mentais, é diferente do átomo do perispírito. Então o átomo mental aqui, ele volta de novo o núcleo positivo e os elétrons em volta. Agora, nesse corpo mental aqui, existe esse modelo desse átomo que existe. Esse átomo aqui é que vai dar origem ao perispírito, e o perispírito dá origem ao corpo. Essa informação, por exemplo, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala de corpo mental, ele diz o corpo mental é que vai dar origem aos demais corpos. O corpo mental. Então eu falo como se fosse uma planta, eu conto às vezes uma planta de um edifício. Eu vou repetir de novo, porque eu tenho repetido algumas vezes, mas de propósito. Um edifício, eu digo até às vezes, eu digo um edifício de 20 andares, um edifício bem feito, com belo acabamento, com pastilhas bonitas, com vitrôs, janelas bonitas, portas bonitas, um acabamento, luxo, todo bem acabado aqueles apartamentos. Mas antes desta planta estar pronta, vai precisar algumas plantas antes. Vai precisar, lógico, o terreno, vai precisar a planta para a fundação daquele prédio. A planta da fundação daquele prédio, se você olhar, pela fundação, você não imagina que é aquela planta, mas existe uma planta lá definitiva, mas tem que ter essa planta. Mas depois dessa planta, tem que ter a planta ainda de engenharia civil, a planta para as colunas, para as lajes, para as paredes, tem que ter uma planta para isso. Mas ainda esta planta não é definitiva, porque você vai ter que ter a planta elétrica, a planta hidráulica, a planta de gás, a planta do elevador, todas as plantas, você vai tendo várias, para no final estar o prédio pronto. Então, nesse corpo mental já está a planta do ser angelical. A planta do ser angelical. Só que o ser angelical, que é no estágio depois da evolução do homem, esse estágio, ele vai ter que passar pela planta lá da fundação, treinando lá nos elementos químicos, depois nos elementos orgânicos, treinando lá nas bactérias, nos fungos, nos vírus, para treinar impulso e irritabilidade, treinando lá nas plantas para treinar sensações, treinando nos animais para treinar instinto, treinando no homem para treinar a consciência, o livre-arbítrio, a separação do bem e do mal, a ideia de Deus, treinando essa intelectualidade para desaguar na prática do ser angelical, das virtudes divinas. Então, as virtudes divinas que está aqui armazenada no inconsciente puro, que ela vai se estender, o homem vai tomar consciência na frente e vai trazer isso para a prática dele, que é a prática do ser angelical. Isso é um processo. Então, isso aqui que está no inconsciente puro é eterno. Por isso que existe essa planta. E o André Luiz que chama a atenção, que é no corpo mental, que está o modelo dessas demais coisas. Então, essas coisas é definitivo. Por isso que eu digo que o corpo mental, as coisas fabricadas aqui é eterna. Por isso que o material que o princípio inteligente retira para a prática do amor
o material vem da fábrica que está situada aqui no corpo mental, que retira para a caridade, para a bondade, para a alegria, porque tudo isso é eterno. Mas quando ele retira material do ódio, da vingança, de passar rasteira, de enganar os outros, é retirada do perispíritos, que são caminhos diferentes. Então esse entendimento, que nós somos convidados a você ir nessa direção, entender isto, porque isso aqui do corpo mental. Então, esse corpo mental, ainda nós temos informações espirituais. Espirituais, o esoterismo, Rosa Cruz, a teosofia trabalha com isso, e o espiritismo trabalha com isso. Mas isto daí nós podemos fazer também dedutiva, trazendo hipótese, trazendo intuição nesse caminho que vai. Então essa informação que está no inconsciente puro, que depois terá que vir para a consciência do homem, ou seja, o inconsciente puro. Como é que nós vamos entender o inconsciente puro? Na minha ótica, o inconsciente atual nós podemos entender pelos estudos do psiquismo. O Freud, o Jung, traz informações que você pode entender o inconsciente atual. E as várias linhas de psicologia que dá para você abrir o leque de entendimento. O entendimento do corpo está aí. A ciência, a biologia estudando o corpo e juntando com a química, a bioquímica, a biofísica, dá para você entender o corpo. E esse corpo perispiritual, na minha opinião, o Hahnemann já deixou material suficiente para a gente entender esse perispírito, porque nós conhecemos pelas causas, pelas consequências, a gente conhece a causa. E esse corpo mental, como é que vamos entender esse inconsciente puro? Na minha ótica, o inconsciente puro, o caminho de conhecer o inconsciente puro, Jesus deixou. E você vai pegar isso no Evangelho de João. O Evangelho de João mostra o inconsciente puro, da plenitude do inconsciente puro de Jesus, que você pode deduzir o seu inconsciente puro que é capaz, e o seu inconsciente puro para você entender. Então, o inconsciente puro, Jesus já deixou o material que o Evangelho de João tem. Por isso que eu fiz uma série, que você pode entrar aí, Evangelho de João, o inconsciente puro e o Espiritismo. Tem uma série que eu peguei todas as partes do Evangelho de João e fui analisando dentro dessa compreensão. Então, o Evangelho de João, para a gente entender o inconsciente puro. O Hahnemann, Samuel Hahnemann, para a gente entender o perispírito. E o corpo, agora a ciência está avançando, estudando sobre isso. Então, a planta possui o corpinho dela, possui o corpo etérico, o perispírito e o corpo mental. Então, esse corpo mental, o perispírito e o corpo etérico vai formar um conjunto, vai formar o perispírito, que vai influenciar na formação dos seres dessa zona embriogênica que eu comecei a falar, mas eu vou voltar a falar sobre isso. Meu irmão, tem muitas informações. Eu gostaria de agradecer a você que está acompanhando. Se você achar isso interessante, passe para frente. Deus te guarde, boa sorte. Se você achar interessante, veja também a série que eu tenho sobre o inconsciente puro, o Evangelho de João e o Espiritismo. Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Boa sorte, meu irmão.